E a gente começa falando de um alerta, porque os preços do trigo e do milho disparam após os ataques russos a portos da Ucrânia. E o agronegócio entra em alerta, inclusive tema da coluna do nosso Valdir Barbosa de hoje, do Itatiaia Agro. Além disso, Eduardo Costa, a Rússia disse que só retomará o acordo de grãos se as demandas deles forem atendidas. O pacto visa aliviar essa crise global de alimentos ao permitir que grãos ucranianos bloqueados no Mar Negro pela guerra sejam novamente exportados com segurança. Ou seja, na prática, Eduardo, as coisas podem encarecer na prateleira do supermercado. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Ô, Júnior, eu, otimista demais que sou, eu costumo duvidar dessa frase de que o homem é um projeto de Deus que deu errado. Mas algumas pessoas que passaram pela minha vida, como um polonês filósofo, sociólogo, que eu nunca cheguei perto e que morreu tem alguns anos, mas eu cito muito aqui no Conversa e Redação, essas pessoas me obrigam a pensar que há razão nesse ditado, de que o homem é um projeto de Deus que deu errado. Esse homem ao qual me refiro é Zygmunt Bauman, lá o polonês, que sociólogo, filósofo, que escreveu um livrinho pequeno que eu li que mudou a minha vida, As Consequências Humanas da Globalização, em que ele diz que Biden, Lula, Macron são só fantoches. Quem manda no mundo é o dinheiro. E isso combinado com uma outra coisa que eu leio há muito tempo, ô Júnior, de que o mundo precisa de guerras, porque a indústria bélica precisa vender. Isso fica batendo na minha cabeça, sabe? Eu tenho pensado tanto. E o presidente Lula, nessa viagem que faz à Europa, falou uma frase tão importante, mas que foi colocada lá em 20º lugar. O presidente Lula, Júnior, disse lá para os líderes europeus, falou assim, enquanto 750 milhões de pessoas passam fome no mundo, o mundo gastou no ano passado, com esta guerra maluca da Ucrânia, 2 trilhões, com T de Tereza, viu, gente? 2 trilhões 240 bilhões de dólares. O Lula disse, e não foi desmentido, Júnior, que o mundo já gastou com essa guerra maluca alguma coisa parecida com 11, 12 trilhões de reais. E para que o ouvinte Itatiaia sabe do que eu estou falando, porque são números assim, que fogem à nossa capacidade de entendimento, nós estamos falando de 7, 8 vezes o PIB, a riqueza do Brasil. Então, sabe, Júnior, eu fiz essa viagem para dizer o seguinte, poxa, sabe, o homem é um projeto de Deus que deu errado. Não é possível de um acordo, falou, nós vamos fazer a guerra, mas vamos deixar escoar a produção ucraniana e russa de grãos, que é gigantesca, são territórios enormes. Aí o Putin falou assim, acabou o acordo, e no outro dia ele bombardeia exatamente os portos. Tipo assim, eu vou irritar a Rússia, irritar a Europa, Estados Unidos, que estão com a Rússia, e dane-se quem tiver com fome. Silvana Lobo, te dando bom dia e trazendo isso bem para a prática mesmo, né? É uma guerra que está acontecendo lá no leste europeu, essa confusão toda, abre guerra, ataca porto, fecha canal de passagem ali de grãos e tal, mas que pode afetar o senhor João e a dona Maria ali na Ventosa, por exemplo. Bom dia. Bom dia, Júnior, bom dia para todo mundo. Essa fala do Eduardo faz a gente ficar até meio calado e pensando realmente. Ainda mais vindo de uma pessoa otimista, né? Porque a briga ali na redação sempre eu pessimista com ele otimista. Exatamente. Então a gente pensar isso, gente, preocupar mais com outras coisas que não seja o ser humano. E para sobreviver o ser humano precisa comer. Então, mas, ô Júnior, eu vou entrar pro lado do otimismo. Vai lá. Tava olhando aqui, ó, a produção de grãos do Brasil, que é o 3º ou 4º produtor de grãos, depende do ano, né? Desse ano aí, a safra desse ano deve ser de 312 milhões e meio de toneladas de grãos produzidos no Brasil. Esse acordo feito pela Ucrânia com a Rússia, que para deixar que saia pelo menos por mês navios do porto da Ucrânia com a quantidade de 5 milhões de toneladas. 5 milhões por mês, vezes 12, nós vamos ter aí quanto? 60 milhões. É 1/5 da produção do Brasil. Então, será que realmente não estaria na hora da gente atentar? E olha bem, eu não sou especialista, eu apenas estou dizendo com o pensamento do povo aqui.
Será que não está na hora de que sempre é falado que o Brasil é o celeiro do mundo, né, e que nós vamos fazer isso? Não está na hora realmente de, nesses acordos do Mercosul, o trigo da Argentina, a produção de soja do Brasil, que nós somos os maiores produtores de soja do mundo. Então está na hora também da gente fazer isso. Agora, é um absurdo. A Rússia faz um acordo, não cumpre o acordo, o resto do mundo vai passar fome. Mas assim, a única ajuda que está sendo feita é mandar navio, mandar tanque de guerra lá para a Ucrânia, mas ninguém tem coragem de ir lá na Rússia e fazer cessar esse louco desse Vladimir Putin. Isso ninguém tem coragem. Por quê? Porque, na verdade, as grandes potências vão ficar numa boa. Quem vai se ferrar mesmo é a África e nós aqui do terceiro mundo. Ô Rita Mundim, te dando bom dia e querendo sua leitura técnica, né, da área econômica mesmo, sobre toda essa movimentação aí que a guerra já traz há algum tempo, né? E agora também, de novo, talvez, né, de forma mais prática aí no bolso das pessoas no dia a dia. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Vou pegar a fala do Eduardo e a fala da Silvana. O Eduardo fala daquilo que o mundo se move em torno de, desde que o mundo é mundo, poder. Então, tudo é em torno do poder. Nós estamos passando por uma reorganização da própria globalização. E hoje, a palavra da nova globalização é segurança. Segurança alimentar, segurança de fronteiras, porque está tendo uma nova ordem. De um lado você tem China, Rússia, os países árabes, né, e o Irã. E do outro lado nós temos, com essa guerra deflagrada pela Rússia, né, a gente tem Estados Unidos, Canadá, a Europa e Israel. Então, nós já estamos tendo aí uma divisão geopolítica, uma nova divisão geopolítica do mundo. E essa nova divisão, depois da pandemia, onde todo mundo descobriu que tudo era fabricado na China e que a China era longe, nós estamos passando por uma tendência de trazer a produção para dentro das fronteiras, que é o chamado, no economês, reshoring. E você, além de ter que produzir aquilo que você consegue, aquilo que você não consegue, de preferência, você tem que produzir próximo ao seu país. Mas não basta estar próximo se quem está próximo é inimigo. Então, com um país amigo e, de preferência, com um tratado, com um acordo. Essa é a nova ordem mundial que está se desenhando. Mas nós estamos falando aqui, a Silvana disse muito bem, e eu falei isso aqui, falo muitas vezes, o Brasil não é mais o país do futuro. O Brasil é o futuro do planeta. Graças à descoberta, né, e ao investimento lá atrás de Alisson Paulinelli, da agricultura tropical, do investimento na Embrapa, da tecnificação do nosso agro, que hoje é o melhor do mundo e é o mais eficiente, que colhe 3 safras. Então, nós temos hoje grande parte da segurança alimentar do planeta, mas ainda não é suficiente. Por quê? Juntas, Rússia e Ucrânia respondem por 25% do fluxo internacional de milho, trigo e cevada. Isso quer dizer que quem não é autossuficiente, como é o caso do Brasil, os países que não são autossuficientes dependem da produção e da chegada do milho, do trigo e da cevada lá da Rússia e da Ucrânia. É por isso que o trigo, que estava em uma queda aí de quase 20% no ano, já subiu 2 dias 3%. A mesma coisa o milho. O milho agora acumula uma queda de 11% no ano, subiu ontem mais de 3% e está subindo agora 3,5%. Estou com a Bolsa de Chicago aqui aberta. Então, aonde que vem o poder? Aonde que vem com toda... né, onde que está a maldade do Putin? O mundo está passando por uma crise sem precedentes há 40 anos de inflação provocada por desarranjo de cadeias produtivas, como é o caso de alimentos e energia. Então, na hora que o mundo começa a debelar a inflação americana chegou a 3%. A inflação hoje na zona do euro está em 5,5%. No Reino Unido, a inflação baixou também de 8,1% para 7,9%. E isso teve um custo muito grande com o aumento generalizado de taxa de juros pelo mundo afora, o que fez cair o preço das commodities, pela diminuição do consumo, porque as pessoas, por causa da inflação, ficaram mais pobres e, por causa da taxa de juros elevada, perderam o acesso ao crédito, ou diminuíram o acesso ao crédito e ao consumo. Então, você pode iniciar de novo esse ciclo perverso de uma inflação global
puxada por alimentos essenciais.